Considerar o seguinte sistema, né? A gente tem um reservatório, né? Um reservatório R, né? E conectado a ele a gente tem um sistema S, né? Como a gente fez lá no ensemble canônico, né? Só que dessa vez esse reservatório R vai ser um reservatório de partículas e um reservatório térmico, né? E aqui entre esses dois sistemas, né, o reservatório R muito maior do que esse, a gente vai permitir, né, troca de calor e de partículas, tá? O sistema composto R mais S é isolado, né, de modo que a gente tem uma energia total, né, constante, né? Se a gente tem uma energia total é zero, essa energia é a energia do reservatório R mais a energia do reservatório S, ok? E naturalmente, para o sistema de partículas, a gente tem um N0, né, que vai ser o N do reservatório R mais o N do reservatório S, tá? Então, o sistema que a gente vai tratar agora é esse daí, ok? Trocar esse índice S, né, para ser o J, né, da Jésima energia do nosso sistema S, em virtude do S da entropia, né? Então, a gente muda esse índice só para simplificar as nossas contas, né? Vai ser um ES de EJ, né? E o NS NJ, tá? De modo que a probabilidade do sistema ser encontrado em um dado estado ES, né, é proporcional ao número de microestados acessíveis ao sistema, né, do reservatório maior, né, que é quem está controlando isso aí. Então, o nosso P, né, vai ser uma constante vezes o número de microestados acessíveis ao sistema, né? E aí a gente tem uma energia R e um número de partículas NR, ok? Que a gente pode escrever em termos das energias e número de partículas, né, trocadas aqui com o nosso reservatório menor S. Então, ômega de R vezes E0 menos EJ, tá? E o N0 menos NJ, tá? Esse aí é o nosso número de microestados acessíveis ao sistema. A gente pode escrever, né, isso em termos dos logaritmos, né, uma vez que esse número é muito grande, então a gente usa o logaritmo para tratar melhor essas potências, né, grandes. Então a gente tem que um dado f, né, é o logaritmo de p, né, que é o logaritmo, né, de c vezes o ômega de r, né, onde esse ômega de r é uma função de E0, né, que é uma constante, então é função de EJ, né, e NJ, tá? Dado por essa expressão aí, tá? Aplicando a propriedade de logaritmos, o nosso f, né, vai ser igual a ln de c mais ln de ômega de r, né? Novamente, uma função de EJ. Então, é 0 menos EJ, N0 menos NJ, ok? Antes, né? Para o caso canônico, né? Onde a gente tem um reservatório R, a temperatura T, trocando calor com o reservatório menor S, a gente vai dizer que esse EJ é muito menor do que a energia total do sistema, né? E aí a gente pode fazer uma expansão dessa função em torno tanto do... E assim acontece também para o caso das partículas. O número de partículas total é muito maior do que esse número de partículas trocados ali com o sistema menor S, ok? Tem aqui, né, uma função de mais de uma variável, né? Então a gente tem que fazer uma expansão, né? Agora não mais em uma dimensão, né? Só relembrando a expansão em mais de uma dimensão, se a gente tem uma função g de x, né? Em que a gente assume que ela é continuamente diferenciável, né? Até a ordem n, né? Essa função em uma dimensão pode ser expandida em torno de um x0 como sendo x0, né? G de x0 mais g' de x0 x mais g
segunda derivada no ponto x0 sobre 2 fatorial x ao quadrado, mais etc. até o termo de mais alta ordem, certo? Então, ó, nesse caso aí, a gente tem uma expansão em uma dimensão, né? Uma expansão ordinária, vamos dizer assim, tá? Só que aqui a gente tem uma função de mais de uma variável, né? Então, se a gente tem um f, né, de x, y, por exemplo, como é o caso, né? Essa expansão vai ser... Isso aqui não é difícil de mostrar, tá? Qualquer livro de cálculo 4 não, né? 3, cálculo 3 a gente encontra esse tipo de expansão, né? Expansão de Maclaurin, né? Aqui faltou só colocar, já que foi no x0, né? Deslocado, né? X menos x0, aqui x menos x0 ao quadrado, né? Quando eu tenho mais de uma dimensão, isso aqui fica f de x0, y0, mais, aí aqui, ó, r menos r0, vetor, escalar gradiente da função f no ponto r igual a r0, tá? Mais, aí aqui é o termo de segunda ordem, r menos r0 vetor, certo? Escalar gradiente, fecha isso aqui, ao quadrado, sobre 2 fatorial, vezes f no ponto r igual a r0 e assim sucessivamente, certo? E assim continua, tá? Essa é a expansão em mais de uma dimensão, tá? Eu vou só reescrever essa notação aqui, né? Esse r menos r0, escalar gradiente, é o produto escalar entre esses dois vetores, né? E esse vetor e esse operador diferencial. Esse r0 é o vetor x, y. Desculpe, o vetor R é o vetor x, y. E o vetor R0 é o ponto onde que a gente está expandindo, né? Então, x0, y0, né? Ok? Veja só, esse termo aqui, na verdade, ó, R, vetor, menos R0, escalar gradiente, isso aqui é igual a x menos x0 escalar a componente x do vetor gradiente d dx mais agora a componente y desse vetor, que é y menos y0, y menos y0 d dy, né? Então, isso aqui. Esse quadrado aqui é elevar ao quadrado desse daqui, tá? Que também não é difícil de fazer. Então, ó, se a gente tiver R menos R0 escalar gradiente ao quadrado, né? Esse operador é x menos x0 d2 dx2, né? Mais duas vezes x menos x0 y menos y0 d2 dx dy, né? Ou dy dx mais y menos y0 ao quadrado d2 dy2, né? E assim sucessivamente, né? Se a gente tiver o cubo, aí a gente eleva esse operador ao cubo e assim sucessivamente, né? Fazendo uma espécie de binômio de Newton. Então vamos lá, né? O que a gente tem, né? O que a gente tem? A gente tem que um P, né, com energia EJ, ou número de partícula NJ, isso era um C vezes o número de microestados acessíveis ao sistema, no caso o reservatório, que é o maior, quem está controlando. Então, E0 menos EJ e N0 menos NJ, né? Onde esse E0 está associado ao sistema total, né? Reservatório mais sistema S. Esse EJ é energia associada ao sistema S. N0, número de partícula associada ao reservatório, muito grande. E esse NJ, né? O número de partículas associado ao sistema menor S, conectado, né? Tanto termicamente, né? Trocando energia térmica, quanto partículas com o reservatório maior, né? R. Aí a gente
encontrou, né, escreveu uma função f, que é o logaritmo desse PJ, né, em virtude dos grandes números que aparecem aqui no número de microestados acessíveis ao sistema, em virtude do muito grande, né, número de graus de liberdade que esse sistema tem. Isso aqui é um ln, né, de C, de C mais ln de ômega r, né? Eu vou suprimir essa dependência com EJ e NJ só para nossas contas não ficarem tão grandes, né? Então, essa é a função que a gente precisa expandir, né? E aí, usando uma expansão de Taylor em mais de uma dimensão, né? No caso, em duas dimensões, a gente tem que isso aqui é igual, né? F, né? É um f de x0, né? Ou r0, né? Mais r menos r0 escalar gradiente ordem 1, né? Que é a primeira derivada nesse espaço aí, vezes f no ponto r igual a r0, mais o termo seguinte, né? R menos r0 escalar gradiente ao quadrado sobre 2 fatorial f no ponto r igual a r0, e essa conta continua para termos de mais alta ordem. A gente vai considerar, né, apenas esses dois termos. Então, o nosso f, né, vai ser aproximadamente o f de r0, né, mais, né, essas derivadas aqui, né, que é r menos r0, escalar gradiente, né, ordem 1 em f quando r é igual a r0, ok? Bom, para o nosso caso, né, esse R0 está associado a esses pontos aqui, tá? E as derivadas com relação a essas energias, né? O EJ e o NJ. Então, só escrevendo, né, esse operador aí, gradiente, né? Esse operador gradiente é nesse espaço dos E's e dos N, né? Então, ele é um DE, um dn, né? E obviamente eles são calculados sobre o f, que é dado por isso aqui, nos pontos onde esse nj e o ej vai a zero, ou seja, o sistema S, né, é muito menor do que o sistema R, né, que está conectado a ele. Então a nossa expansão, né, f é aproximadamente igual a um f de E0, N0, mais, aí, como aqui tem um sinal de menos no NJ, vai ficar menos N, menos EJ, né? Tanto para o E como para o N, vai ficar menos EJ, DE do F, calculado no ponto E igual a E0, tá? Mais a mesma coisa para o caso do N, né? Então vai ficar menos NJ, tá? dn sobre F calculado quando N for igual a N0, né? Eu coloquei aproximado, obviamente aqui teriam termos de mais alta ordem, e essa daí é a nossa expressão. Eu preciso agora, a gente precisa só substituir, né, a derivada aqui nesse nosso F aqui. Como esse C aqui é uma constante, né, o logaritmo dele também é uma constante, tá? Então, em termos aqui, ó, nessas derivadas aqui, ele não aparece, ele vai aparecer apenas aqui, né, que a gente pode embutir em todas as constantes presentes no sistema dentro desse F aqui, né? Então, nosso F aqui, né, eu vou só reescrever o que a gente tinha feito, é aproximadamente F de N0 E0, tá? Ou E0 N0, mais menos EJ DDE calculado sobre F em E igual a E0, mais menos NJ DDN, desculpe, associar a derivada do número de partículas de F, né? Mais termos de mais alta ordem, por isso o aproximado aqui. Muito bem. Então, eu vou substituir agora o f, né, que é dado por essa expressão aqui, tá?
Então a gente vai ter aqui, isso é aproximadamente um C constante, né? Uma constante que vai aparecer aqui dentro desses termos, mais menos EJ, que é esse termo aqui, DDE, né? Do ln de ômega de R, né? Que é o termo que sobra aqui, né? Porque a derivada da constante é zero, mais a mesma coisa com N, menos NJ ddn do ômega, né? Desculpe, do ln de ômega de R, né? Que é o logaritmo natural do número de microestados acessíveis ao sistema associado ao reservatório R muito maior, tá? Então a gente tem essa expressão, então F é aproximadamente igual a C mais menos EJ DDE do ln de ômega de E, desculpe, aqui não é E, é R, né? Mais menos NJ ddn, né? ln de ômega de R, tá? Obviamente as derivadas após calculadas a gente faz, né? O EJ e A0, portanto isso aqui vai ser uma função de E0 e N0. A gente pode retornar, né, a definição de entropia lá por Boltzmann, né, que é dada por S é igual a um KB ln de ômega, né? Então esse termo aqui é proporcional a S, né? Na verdade é S dividido por KB, né? Tanto este aqui quanto este aqui. E aí fazendo essas substituições e utilizando as leis da termodinâmica, a gente consegue achar qual é a distribuição, né, para esse tipo de sistema. A lei, né? Primeira lei, vou considerar um sistema reversível, né, no equilíbrio. Aí a gente tem, né, ou transformações no equilíbrio, ou próximas. Então a gente tem que du, né, dq menos dw, certo? E aí a gente pode escrever isso como sendo du, né, igual a t ds, né, para processos reversíveis, menos, né, aí como tem o menos do P, do trabalho mecânico devido à pressão, P dV menos μ dN, onde esse μ aqui é o potencial químico e esse dN está associado à variação do número de partículas. Eu vou escrever o ds aqui, né? Isolar o ds. Então, ds vai ficar 1 sobre t du, né? Menos, desculpe, aqui tem um menos, né? Menos, e aqui mais, tá? Trabalho da pressão aqui, menos, mais, então fica mais P sobre T dV, tá? Menos μ sobre T dN, tá? Então isso aí é o nosso ds, tá? Que a gente pode escrever, né? Se a gente escrever que o S, né, é uma função, né, um funcional da energia U, do volume V e do número de partículas N, ou seja, é uma função aí das variáveis extensivas do sistema, né, energia, volume e número de partículas. A gente pode escrever as diferenciais associadas, né? Então, ó, se S é um S de U vezes de V e de N, então ds, né, que é a diferencial de S, é ds du mais ds dv dv mais ds dn, né? E aí a gente pode comparar com essa daqui, ó, tá, ó. Veja, só fazendo a comparação aqui, ó. Então, ó, ds du é 1 sobre t, então ds du é 1 sobre t, ds dv é p, né, sobre t, p sobre t, e ds dn é menos μ sobre t. Então ds dn é igual a menos μ sobre t. E aí a gente pode substituir esses resultados aqui nessa expressão aqui.
Então, só retornando a nossa expressão para f, né? Funcional f. Então, f aproximadamente igual a c mais menos EJ DDE do ln de ômega de r mais menos NJ dN ln de ômega de r. E aí, se a gente fizer que S é igual a KB ln de ômega de r, então ln de ômega de r, ln de ômega de r, isso aqui é igual a S sobre KB, né? E aí a gente pode substituir esses resultados aqui e aqui, ok? Então o nosso F vai ser aproximadamente uma constante mais menos EJ, tá? Aí, como o KB é uma constante, ele sai, vai ficar KB aqui, né? KB vezes DDE de S, né? Onde S é a entropia, mais menos NJ DDN, né? Aí ln de ômega de R vai ser S sobre KB. KB é uma constante, sai fora aqui da nossa derivação, tá? Então o que a gente encontrou, foi que F, que é ln de PJ, né, a probabilidade, isso aqui é aproximadamente igual a uma constante mais menos EJ sobre KB DE de S mais menos NJ sobre KB, né? KB é a constante de Boltzmann, DDN de S, tá? E aí a gente pode utilizar, ó, agora essa daqui, ó, né? Das relações de termodinâmica, a gente achou que ds du é 1 sobre T, né? ds du, então U é a energia, então ds dE é 1 sobre T, que é esse termo aqui, né? E a gente tem que ds dN, né? ds dN por esta daqui, né? É menos μ, que é o potencial químico, dividido pela temperatura. Então, isso é menos μ sobre T. Então, substituindo este resultado aqui e este aqui, o que a gente tem é que o nosso ln do PJ, né, que é a probabilidade, isso é uma constante. Aí aqui tem um sinal de menos, né? Menos EJ sobre KB, né? E aí no lugar de ds, dE, a gente coloca 1 sobre T, né? Então, KT aqui, menos NJ sobre KB, tá? E no lugar de ds, dN, a gente coloca menos, aí com menos mais, mi, né? Sobre T, tá? Então, a nossa probabilidade, né? Se é aproximado, nossa probabilidade ficou, né? Isso aqui é tirando a exponencial, né? Que é a função inversa aqui do logaritmo, a gente vai ter um C0, tá? Exponencial desse termo aqui, ó. Então vai ser beta, né? Beta, que é 1 sobre, né? A gente fazendo aqui, ó, beta como sendo 1 sobre KBT, tá? Isso aqui vai ficar menos beta, tá? Vezes EJ menos mi NJ, tá? Essa é a expressão que a gente encontra para probabilidade. E esse C0, naturalmente, é a constante de normalização para P, né? Como é que a gente obtém, né? Essa já é a distribuição, né, desse sistema aí, da grande função de partição. Tá? E a grande função de partição vai surgir desse termo de normalização aqui C0, né? Porque se a gente normalizar, né, a probabilidade, isso aqui é 1, basta substituir essa expressão aqui que a gente encontra quem é o C, né? Só para finalizar, a gente tem aqui, ó, que o PJ, né, é um C0, né, vezes a exponencial de menos beta
vezes EJ, né? Menos Mi NJ, certo? Mi é o potencial químico. E aí, ó, a gente tem a condição de normalização, somatório sobre todos os J's aqui, né? Vai ser da probabilidade, isso daqui é igual a 1. E aí a gente substitui essa expressão aqui para encontrar o C0. Então vai ficar somatório em J de PJ, né? Que é C0, E elevado a menos beta, EJ menos Mi NJ, tá? Isso igual a 1. Como C0 é uma constante, ele sai, né, dessa operação de somatório, então vai ficar C0 somatório em J de E elevado a menos beta EJ menos Mi NJ. Isso igual a 1. Portanto, C0 é igual a somatório 1, né, sobre somatório em J de E elevado a menos beta EJ menos Mi, que é o potencial químico, vezes NJ. Esse termo aqui, né, está associado ao que a gente chama de grã-função de partição. E a partir daqui a gente faz a conexão com a termodinâmica para encontrar, né, as relações de interesse.